Oiê, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos falar do ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É justamente o nosso reloginho interno que controla o nosso sono, como ele vai funcionar, tudo que vai ocorrer durante o período que a gente está dormindo. Então é muito importante nós falarmos desse tema, porque ele controla a nossa disposição, o nosso foco, o nosso humor, os hormônios também que a gente vai produzindo ao longo da noite. Então, quando a gente tem essa clareza sobre a importância do sono, de dormir bem, como dormir bem, por que dormir bem, fica tudo muito mais fácil da gente ter um dia de alta performance, de produtividade e principalmente de antiprocrastinação. A palavra circadiano, o que significa? Circa vem do latim de em torno e diano de dias. Então, o ciclo circadiano é esse reloginho interno que todos nós temos, que funciona por 24 horas aí internamente. E o que ele regula? Então, ele regula o nosso humor, a nossa produtividade, como nós sentimos sono, a forma que dormimos, também a disposição, o foco, a criatividade, a fome, temperatura do nosso corpo e a liberação dos hormônios, como o cortisol, a insulina e a melatonina. E quais são os sinais que a gente consegue identificar que esse ciclo, esse eixo biológico está desregulado? Quando acorda, depois de uma noite de sono e ainda assim se sente cansada, muitas vezes acordando de madrugada, tendo pausas no sono, também, quando tu acorda e sente que mesmo dormindo as horas necessárias, continua sem energia, não consegue manter uma rotina produtiva, também acaba comendo por impulso, principalmente esses episódios durante a noite, acaba tendo insônia, enfim, toda essa desregulação do sono é um sinal de que o teu ciclo está desregulado e precisa de ajuste. Então, todos esses sintomas, quando eles começam a ficar acumulados, tu vai tendo mais irritabilidade, não consegue dormir direito, impacta no teu humor, na tua produtividade, também trazendo uma confusão mental. Todos esses sintomas acabam se acumulando. E quanto mais tu está desregulado, mais difícil fica para conseguir manter uma rotina produtiva. E quero te fazer uma pergunta: será que o nosso cérebro sabe que é dia, que é noite? Será que ele sabe que horas são? Talvez as horas especificamente não, mas sabe sim se é dia ou se é noite. Inclusive, toda a produção dos nossos hormônios tem hormônios como a melatonina que é produzido somente enquanto estamos dormindo. Então, o centro do nosso ciclo circadiano, ele fica numa parte do cérebro que se chama núcleo supraquiasmático, NSQ, que fica no nosso hipotálamo. Então, esse núcleo, ele é sensível à luz. Como o nosso cérebro sabe se é dia ou não? Quando é dia, o nosso cérebro, a luz aos nossos olhos, começa a identificar que está na hora de despertar, de acordar. E à noite, com a baixa da luminosidade, o nosso cérebro começa a interpretar, a entender que está na hora de começar a se desconectar para um novo dia. Então, entram os problemas da vida moderna, que a gente fica forçando os nossos olhos a luzes artificiais até tarde. Quantas vezes, quem nunca já ficou até 1, 2, 3 da manhã rolando a tela do Instagram, do TikTok, enfim, das plataformas, das redes sociais, ou ficou assistindo um filme? Todas essas telas brancas, essas luzes artificiais, elas acabam impactando no nosso ciclo circadiano, desregulando. Então, naturalmente, tu deveria adormecer, porque a baixa da luz natural da rua, a questão do sol, a troca pela noite, tu já não vai ter, porque a gente vai estar a todo tempo recebendo esses estímulos, estímulos visuais, estímulos de luzes artificiais. Então, às vezes a gente fica dormindo também com a TV ligada. Pessoas que dormem com a TV ligada, elas não conseguem desconectar, elas não descansam, porque fica aquela luz no teu subconsciente. Claro, tem também a questão do barulho da TV, né? Então,
São vários aspectos, vários fatores que vão desregulando esse ciclo. E também, muitas vezes, acaba durante o final de semana acordando tarde, sem rotina, porque eu vou descansar e depois durante a semana não consegue recuperar. Então, na segunda acorda atrasada, na terça está muito cansada e precisa dormir um pouco mais, enfim. Então, quando a gente não consegue manter essa rotina, essa constância, acaba prejudicando todo o ciclo. E qual o problema quando a gente se expõe demais a luzes artificiais, como celulares, telas, computador, televisão, ou até mesmo ambientes muito fechados, ficar só em ambientes fechados com luzes naturais, o nosso cérebro ele já não entende mais o que é dia e o que é noite. Então essa sensibilidade natural do nosso corpo, ela acaba ficando menos sensível. Então fica mais difícil de tu conseguir desconectar. Por isso que muitas vezes as pessoas têm insônia e não conseguem desconectar para dormir, para descansar, e vai se tornando um ciclo cada vez mais difícil de sair, de quebrar. Então, essa sensação de perda de tempo do nosso cérebro vai justamente impactar na nossa energia, no nosso foco, produtividade, criatividade também, porque para a gente ser criativos, nós precisamos estar descansados. E claro que falando de sono, de descanso, nós precisamos também entender que cada pessoa tem a sua especificidade. Isso a gente chama de cronotipo. Então, cada pessoa vai ter o seu cronotipo, que pessoas matutinas são chamadas de cotovia. Acordam cedo com energia, produzem melhor de manhã e sentem sono à noite. Também tem outro cronotipo, que é os vespertinos, que nós chamamos de coruja. Rendem mais à tarde ou à noite, têm dificuldade para acordar cedo, e o pico de energia acontece quando muitos já estão desacelerando, já estão indo dormir. E também o terceiro e último tipo fica o intermediário, que são os híbridos, que se adaptam bem aos horários mais tradicionais e não são tão ativos nem de manhã nem à noite. Então, fica aí regulando com esses dois tipos que são mais extremos, né? Tem o intermediário. E qual o problema dos cronotipos relacionados com a rotina? É que a nossa rotina social hoje, o nosso funcionamento, né, comercial, ele tem um horário. Então, hoje a nossa rotina social ela é imposta. A maioria das pessoas acaba tendo uma rotina das 8:30 da manhã até às 6. Muitos vão para a faculdade à noite ou fazem algum curso, ou tem a família para dar atenção, os filhos. Então, querendo ou não, a gente tem uma rotina social que tem uma certa imposição de horários. Claro que essa imposição ela não é fixa, cada pessoa vai ter a sua rotina, vai ter suas particularidades, mas, querendo ou não, existe uma rotina social em que as coisas funcionam naquele período. Então, se tu quiser ir no médico, tu vai ter que ir provavelmente umas 10 da manhã, 5 da tarde, 3 da tarde, para te conseguir ir no médico às 9 da noite, só se for emergência, ou então numa loja, né? Enfim, a gente sabe que existe nessa vida moderna horários, as coisas acontecem em determinados horários. Então, muitas vezes, uma pessoa que é mais vespertina, ela não vai conseguir produzir tanto quanto outra que é matutina, né? A pessoa que produz muito à noite talvez não vai conseguir produzir de manhã, mas muitas vezes ela vai ter que estar lá no trabalho dela às 8:30 da manhã produzindo. Então, quando a gente entende como funciona isso, a gente consegue, na medida do possível, adaptar as nossas rotinas. E quando essa disfunção acontece, as pessoas tendem a ficar mais estressadas, elas tendem também a ter uma produtividade muito menor. Por exemplo, na minha trajetória, quando eu estudava para concurso, eu já testei várias estratégias. Eu vou trabalhar durante o dia e vou estudar à noite. Eu vou acordar 4:50 da manhã e vou estudar antes do trabalho. Eu vou estudar ao meio-dia, no meu intervalo. Claro, adaptando para a minha rotina, dentro das minhas forças e fraquezas, eu vi que para mim funcionava melhor acordar cedo, por mais desafiador que fosse. Para a minha rotina, para o meu estilo de captação de conhecimento, era o horário que funcionava. À noite eu já não tinha mais cabeça, eu estava estressada, cansada, com vontade de dormir, de comer. Então, de manhã eu estava com o HD limpo. Mas tem pessoas que vão produzir mais à noite. E quando a gente entende isso, nós precisamos alinhar até a questão do nosso sono.
Então, montar uma rotina que se adeque, que seja coerente, tanto com o teu ritmo natural, quanto com a tua rotina, com as necessidades que tu precisa atender. E um teste rápido para como descobrir isso, né? Tu te perguntar em quais horários tu sente mais energia naturalmente. Também se perguntar quando vem de forma mais fácil o teu sono. Tu sente mais sono de manhã, à noite, de tarde? E quando que a tua mente fica mais criativa e focada? Claro que existem testes comprovados para que tu possa fazer e descobrir de forma mais assertiva, como o teste MEC, Morning Evening Questionnaire, que ajuda a identificar o cronotipo. E também tem outros testes que tu pode aplicar e descobrir isso de forma mais prática. E o que fazer com essa informação? Então, adapte as tarefas. Se tu tem uma tarefa que exige muito mais foco, necessidade de concentração, identifica qual o período que tu te sente mais concentrado, mais produtivo, mais focado, que tu vai conseguir ter um rendimento melhor. Outra coisa, evite decisões no momento de queda, ou seja, se eu sou uma pessoa que eu tendo a ter a minha melhor cognitividade, a melhor forma de pensar, de executar, de analisar pela manhã, se eu tomar uma decisão à noite, provavelmente eu tome uma decisão que não vai ser a melhor possível, porque o meu cérebro já vai estar fadigado, cansado, estressado. Então, tu conhecendo o momento certo, tu vai usar isso a teu favor. Também organizar uma rotina que respeite o teu corpo, o teu ciclo, a forma que tu te sente mais produtivo, mais focado. Porque de nada adianta a gente tentar ficar lutando contra o nosso próprio corpo, porque isso vai ser muito cansativo. Por mais que a gente tenha uma rotina social, que tem coisas que a gente não consegue mudar os horários, ainda assim, nas brechas, nas lacunas, tentar ajeitar da melhor forma possível. E agora falando um pouquinho mais sobre os hormônios do sono. A melatonina, ela é ativada quando estamos no escuro e ela serve para regular o nosso sono. Também o cortisol, ele nos dá energia e foco para amanhã. Então, quando nós acordamos e visualizamos a luz do sol, a claridade natural, despertamos de forma natural, ativando o cortisol. Também temos a grelina, que aumenta a fome, e ela fica desregulada quando a gente tem noites mal dormidas. E por último, a leptina, que controla a saciedade. Ela diminui quando nós dormimos mal. Então tem vários hormônios aí que a gente precisa regular e tendo uma boa noite de sono da melhor forma possível, nós conseguimos manter o nosso relógio biológico regulado. Também uma conexão com a produtividade, humor e procrastinação. Quando o nosso ciclo está bagunçado, a gente produz menos energia de manhã, também fica fragmentada a nossa atenção, nós não conseguimos ter grandes períodos de foco. Além disso, o nosso corpo fica buscando a dopamina fácil, buscando no açúcar, café, celular, coisas que são excessos para o nosso corpo, que não é uma dopamina real, não é aquela dopamina que a gente libera no exercício físico, em momentos de prazer, enfim, é uma dopamina artificial, uma dopamina que não faz bem. Também a gente entra nos ciclos de autossabotagem. Por exemplo, eu tô muito cansada, depois eu faço, hoje não, hoje eu não vou fazer tal coisa, porque isso, porque aquilo, e quando tu vê, tu começa a te autossabotar de forma constante. Também se coloca num estado de sobrevivência, então o teu corpo ele vai ficar toda hora naquele momento de luta ou fuga, buscando te manter acordado, te deixar desperto enquanto tu tá lutando contra o teu sono, contra o teu relógio biológico. E agora, nessa parte, nós vamos falar de algumas estratégias práticas para te implementar e começar a observar justamente uma melhora no teu sono, uma melhora na produtividade, uma melhora de vida. Primeiro, luz natural logo cedo. Então, pelo menos quando tu acordar durante 1 hora, tentar se expor a uma luz natural, seja do sol, da janela, não ir direto para as telas. Ter uma carga de cortisol liberada justamente pelo teu corpo, de forma natural. Então, vai para a janela, se possível também, fica um tempinho ali, sentindo aquela vitamina D, sentindo aquela energia do acordar, do despertar natural. Número 2, evitar a luz artificial antes de dormir. Porque quando nós nos expomos a muita luz artificial antes de dormir, o nosso cérebro fica ligado, ele fica atento, porque ele entende que tem que se manter desperto, que ainda não é hora de dormir. Ele não consegue fazer essa distinção. Então,
Diminuir as luzes da casa, ao invés de usar uma luz branca, deixar uma luz amarela. Ou então as luzes do telefone, hoje a gente tem essa possibilidade de botar uma luz amarela, então já programa teu telefone para isso. Se possível também, sair um pouco do computador, começar a baixar as telas, vai ler um livro, né, que tu vai sair um pouco desse universo, vai parar de se agitar também a questão dos gatilhos, porque quando a gente está navegando nas redes sociais, a todo momento a gente é bombardeado por gatilhos, sejam cores vibrantes, áudios, músicas, enfim. Então, diminuir esse excesso de estímulos antes de dormir. Número 3, dormir e acordar nos mesmos horários, inclusive no final de semana. Claro que no final de semana a gente não precisa ser tão rígido. Nossa, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu acordo 5:30 da manhã, sábado vou acordar 5:30 da manhã. Não, mas também não preciso acordar meio-dia. Então, não ter essa ruptura tão grande nos finais de semana para o teu corpo ter um equilíbrio, para ele ter uma constância. Então, manter os mesmos horários também vai te ajudar a dormir, despertar e manter esse ciclo circadiano, teu relógio biológico regulado. E número 4, café até as 2 da tarde. Gente, sim, café até as 2 da tarde. Inclusive chimarrão, né? Eu sou a rainha do chimarrão, mas eu sei que chimarrão tem muita cafeína. Então, a cafeína fica no nosso organismo em torno de 6 horas depois que a gente consome. E se a gente consumir ali pelas 15, 17, 18, provavelmente o nosso corpo vai ficar com essa parte química e nós não vamos conseguir ter tanta facilidade para descansar. Então, a cafeína bloqueia a adenosina, substância que faz sentir sono. Então, mesmo que a gente acabe pegando no sono, né, que tem muitas pessoas que dizem assim, o café para mim não faz efeito, chimarrão não faz efeito, mas mesmo que tu durma, o teu corpo tá com a cafeína no corpo. E o sono que tu vai ter não vai ser de qualidade, vai ser um sono superficial. E número 5, jantar leve e cedo. Então, comer em torno aí no máximo até 3 horas antes de dormir, porque senão tu não vai estar dormindo. Por mais que tu durma, que tu fique sonolento, o teu corpo vai estar fazendo a digestão. Então, tu não vai estar de fato dormindo, tu vai estar fazendo a digestão e o teu corpo não vai conseguir produzir o que precisa produzir, vai ficar focado na digestão. Então, essa questão de jantar leve e jantar horas antes de dormir também é muito importante, porque acaba atrapalhando o sono, os estágios do sono, o sono profundo. E para quem está notando que está tendo um sono que não está sendo de qualidade, eu vou sugerir uma tarefa que se chama monitoramento do sono. Tu vai pegar um caderninho ou até o bloco de notas do teu telefone e vai anotar durante os próximos 3 dias. A hora que dormiu e que tu acordou, se tu viu luz natural logo cedo quando tu acordou, se sim ou se não, se usou as telas à noite até as 10 horas, por aí, depende do horário que tu vai dormir, mas é importante ter um sono cedo para conseguir despertar cedo também. O nível de energia ao acordar de 0 a 10 e se procrastinou as tarefas da manhã ou não. Então, o objetivo é justamente entender a ligação entre o teu sono, o teu ritmo e a tua produtividade. E para finalizar a nossa aula, quero trazer um pouquinho das fases do ciclo circadiano. Nós vamos usar aqui a rotina que a maioria das pessoas tem aí, essa rotina comercial, social, de produtividade, de trabalho durante o dia, durante a manhã. Então, início da manhã, das 5 às 9, é o momento de aumento da produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, que ele ajuda a despertar. Então, ele nos ajuda a ficar em alerta. Nesse período da manhã, ele acaba sendo positivo. Também diminui a nossa melatonina, que é o hormônio do sono, e aumento da pressão arterial e da temperatura corporal. Melhor desempenho em tarefas que exigem foco e energia física. Então é um ótimo momento aí para quem tem que estudar. Eu usei isso muito a meu favor, estudando para concurso nesses períodos, por mais que seja desafiador acordar cedo, mas era o horário que eu tinha na rotina que encaixava e foi o melhor horário para ter foco e desempenho em tarefas cognitivas. Meio-dia é o pico de estado de alerta e atenção, produção estável de energia, o corpo já está acordado, então acaba tendo uma boa performance, ideal para um trabalho intelectual também, né, que geralmente é o momento que nós estamos no trabalho, ou então um físico mais intenso, também para quem tem a possibilidade de fazer uma atividade física nesse horário, vai ser bem, bem bom. O início da tarde, das 14 às 16, já tem uma leve queda no nível de alerta, geralmente pós-almoço, né, então muitas pessoas acabam sentindo essa sonolência,
e também a digestão ela acaba comprometendo um pouco do funcionamento do nosso cérebro, ficando mais devagar. E também uma boa hidratação é super necessário nesses momentos. No fim de tarde, das 16 até as 19, é outro pico de desempenho físico e coordenação motora. Nosso corpo já fez a digestão, então um ótimo momento aí para atividades físicas, esportes, e o corpo ele ainda está no estado de alerta e com energia suficiente. Durante a noite, das 20 às 22, o nosso corpo ele naturalmente já começa a desacelerar, então aumento gradual da melatonina, até porque começa a escurecer também, redução da nossa temperatura corporal e sinais de que o corpo está se preparando para o sono. Na madrugada, que nós consideramos das 11 até as 4 da manhã, fase do sono profundo, especialmente entre as 2 e as 4 da manhã. Reparo celular, consolidação da memória, produção de hormônios como GH, que é o hormônio do crescimento, e também a temperatura corporal no momento mais baixo. Então, esse ciclo aí, a gente pode ver que todos os momentos, todas as fases que passa têm a sua importância, tem os seus pontos altos, seus pontos mais baixos. Então, quando nós conhecemos tudo isso, fica muito mais fácil de alinharmos dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa rotina, aquilo que faz mais sentido, conforme os objetivos e o momento de vida que nós estamos vivendo. Então, tendo essa clareza, fica muito mais fácil de ter uma alta produtividade e leveza nesse processo. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, tenha clareado muito sobre a importância do sono e eu espero você na próxima aula.